Olá, amigos do IP Online. Hoje eu recebo duas figuras sensacionais, figuras atuantes na nossa sociedade, a vereadora Yara Bernardi e o nosso querido Glauber Piva, que durante 43 dias foi o secretário da Cultura e de Turismo aqui da cidade de Sorocaba. Yara esteve ontem com o padre Flávio no Ministério da Saúde, buscando uma demanda importante para a Santa Casa. Como é que foi, Yara, para quem não ouviu o jornal da Ipanema, como é que foi essa sua participação, a sua ida, como é que isso tudo se articulou? Eu acompanho nesse caso, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo, né? Tá. Quem quiser assistir depois no canal do YouTube, pode, qualquer hora, no Facebook, não. Como deputada federal, eu acompanhava o projeto que foi articulado no governo da presidenta Dilma de incremento no tratamento da oncologia. A compra, uma das maiores compras do mundo, que o Brasil fez de aparelhos aceleradores lineares que são para a radioterapia. Em Sorocaba foi contemplada por dois. Eu acompanho desde 2013, dois aparelhos, um que vai para o conjunto hospitalar e outro para a Santa Casa. Hoje eu sou vereadora, continuei acompanhando mesmo depois de deputada a instalação desses aparelhos que já deveriam estar prontos em Sorocaba e ainda não vieram por uma série de atrasos na obra e tudo mais. Agora, eu sempre pedindo, depois como vereadora empossada, acompanhando o Conselho Municipal de Saúde, esse drama que é o atendimento dos pacientes com câncer em Sorocaba, eu pedi uma audiência com o ministro Ricardo Barros. Ele foi deputado comigo, hoje ele é ministro da Saúde, a esposa dele foi deputada comigo, nós trabalhávamos nesse tema no Congresso Nacional, pedi uma audiência e ele concedeu. E coincidiu que foi nesse período que o padre Flávio Miguel esteve na Câmara, colocou com toda a transparência a situação caótica, horrorosa, corrupta da Santa Casa, tudo que aconteceu antes, os dramas lá que afetam a vida das pessoas. E eu convidei o padre Flávio, já que eu ia falar da Santa Casa, o acelerador linear na Santa Casa e no conjunto hospitalar, que atende 48 cidades, eu convidei para que ele fosse junto comigo. Fomos para Brasília, fomos atendidos pelo ministro Ricardo Barros, houve uma liberação significativa de recursos para a compra de equipamentos. Os técnicos do Ministério também nos atenderam, porque a Santa Casa tem problemas seríssimos na área burocrática, inclusive, de não prestou contas de recursos que recebeu tanto no nível federal quanto no estadual. Isso impossibilita de receber novos certificações, certidões, né? Certidões que vão ser colocadas, balancetes que não existiam, que vão ser colocados em ordem. Os técnicos do Ministério virão para cá. O padre Flávio conseguiu, no mesmo dia, ontem, na terça-feira, uma audiência com o presidente Temer, que recomendou ao ministro que atendesse com maior presteza a questão da Santa Casa de Sorocaba. E o ministro se comprometeu com 2 milhões em equipamentos para que os equipamentos sucateados da Santa Casa sejam renovados. Então foi uma ação muito positiva no Ministério da Saúde para a cidade de Sorocaba. E eu elogio não renascer da Santa Casa, né? Eu elogio aqui a transparência do padre Flávio, que esteve na Câmara, apresentou balancete, fotos, não escondeu nada. E mandou para a polícia e para o Ministério Público também, né? Claro. Câmara. Você vai achar que é uma pessoa só, como o administrador antigo fazia bem, que era o responsável por tudo isso? Não é. Para mim aquilo lá é muito mais do que uma pessoa. Yara, uma pergunta, desculpa, não entrevistar também. Quanto tempo esse dinheiro demora para chegar e qual é o procedimento para a compra dos equipamentos e tal, para de verdade, para esse dinheiro virar equipamento? Quando essas pessoas vão poder deixar de viajar para fazer radioterapia? No caso dos aceleradores, que são para radioterapia, até o início do ano que vem ele estará instalado na Santa Casa, sem nada mais acontecer. A obra começa agora, a construção da Casa Mata no conjunto hospitalar, que vai atender 48 cidades, não podia ficar só a Santa Casa atendendo tudo, como ela está hoje, a região inteirinha. Até o final de 2018. Construção da Casa Mata e instalação da Agora, o padre Flávio, mas o dinheiro vem imediato. Os 2 milhões, sim, poderíamos ter perdido esses aceleradores pela falta de ação. Agora, fazer uma pergunta para... Mas respondendo o que o Glauber perguntou, os 2 milhões, o ministro disse que vai mandar uma técnica hospitalar,
que virá para cá, fazer um levantamento de todos os equipamentos que precisam ser renovados, recomenda pelo Ministério, junto com a Irmandade, o que vai ser trocado, onde vai se investir, os 2 milhões são para muito breve em equipamentos, que é muito importante. Agora me parece que o Padre Flávio também tem um convênio com uma empresa, né, aqui de Sorocaba, para a gente começar também a ter a radioterapia antes desses com a próprios... bomba de cobalto. É o que tem, é uma máquina superada, antiga, medieval, mas é o que tem. E para alguns casos ela serve bem, outros ela não pode, ela é prejudicial para alguns tipos de câncer, ela é prejudicial. Câncer de próstata, por exemplo, não pode. Não pode. Perfeito. Como é que eu vou daqui a pouco falar com o Glauber Piva, e vocês são do mesmo partido, mas nossa conversa aqui é sempre suprapartidária. Como é que está a relação na Câmara Municipal? Como é que é a posição do PT? É uma oposição ao governo Crespo? Ou ela tem em determinados momentos o apoio a medidas que sejam de acordo com a filosofia, com o foco que vocês têm para a cidade? Oposição inconsequente eu nunca fiz. Agora os projetos, claramente o partido é oposição, não ficamos no governo do prefeito Crespo, os nossos secretários saíram, não vamos atrapalhar a vida da cidade. Eu espero que o comportamento do prefeito Crespo é que mude, porque é ele que arrumou a indisposição da cidade, dos mais variados setores, desde o primeiro dia de mandato, e perdeu todo o apoio na Câmara Municipal. Agora é ele que tem que mostrar comportamento condizente com a... Eu vou perguntar daqui a pouco para você, porque você colaborou nesses 43 dias, né? Eu acho que o PT nunca tinha sido governo, e ele foi governo, participou do governo por 43 dias. É algo inédito. Você é a primeira afiliada do PT, 1980, é isso? 81, a ficha número 1 do Partido dos Trabalhadores é da vereadora Yara Bernardi, aqui na cidade de Sorocaba. E o Glauber também tem uma história enorme. Yara colaborou muito nesses 41 dias. E aí, o que você pode dizer dessa sua experiência de secretário de Cultura? Você fez um trabalho de diagnóstico muito bem feito, colocou isso hoje na Rádio Ipanema. Qual é a tua expectativa? Todo o potencial turístico que a cidade tem, né? E você falou que o foco esse ano, basicamente, ficaram os arrastões culturais. Quer dizer, fica muito pão e circo. Aqui não é uma crítica, mas uma análise, o Glauber. O que você acredita que pode acontecer? O que você espera de mudança de postura da Secretaria de Cultura e Turismo? Primeiro obrigado, Kiko, pela oportunidade. Primeiro foi uma experiência incrível, realmente foi saborosíssimo ter visto Sorocaba por dentro das engrenagens da burocracia. Eu costumo dizer que foram 40 dias de ruas e palacete, porque a Secretaria de Cultura fica no Palacete Scarpa, que é um prédio que fica ali na esquina, no centro de Sorocaba, na esquina da Souza Pereira com Álvaro Soares. E muita rua, muita reunião com o conselho, muita visita a Secretaria de Cultura. Aliás, um prefeito tinha participado de uma reunião do Conselho de Cultura e você levou a Jaqueline, né? E no terceiro dia, né? Eu estive lá, foi né? Aliás, a Jaqueline foi lá, muito surpresa, nitidamente surpresa, e o conselho muito surpreso. Tinha umas 70 pessoas mais ou menos ali na reunião, olhando para a prefeita. Nunca, nem Lipe, nem Panunzio, nem Crespo tinham ido lá, e ela foi, ouviu as pessoas, então foi um processo de reconhecimento mútuo, foi muito interessante. Mas a Secretaria de Cultura, Yara, a gente às vezes não sabe, tem 19 equipamentos, e tem mais 2 prédios que vão ser incorporados agora no final do ano. Então, só para ter uma ideia, as pessoas não fazem ideia do tamanho da Secretaria. Então, vou até abrir aqui para não esquecer de nada. O bom e velho Evernote vai me ajudar aqui na lembrança. Mas nós temos Palacete Scarpa, nós temos 2 museus, que é o Museu Histórico, que fica no Zoológico, e o Museu da Estrada de Ferro, que fica ali do lado da frente da estação. Na frente da estação ferroviária. Nós temos um centro de memória, que é o Casarão de Brigadeiro. Nós temos... Lá em Brigadeiro Tobias. As bibliotecas, né? Nós temos a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Infantil. Nós temos o Vai e Vem. O antigo Matadouro o Matadouro não é. Não? Deveria ser, mas não é. Mas ali do lado do Matadouro nós temos o Almoxarifado. Nós temos o CEL, que é uma gestão compartilhada. O Céu das Artes. O Céu das Artes, que é uma gestão compartilhada entre
a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura e Turismo. Nós temos o Barracão Cultural, a Casa do Turista, o Parque dos Espanhóis é da Secretaria de Cultura e Turismo, a Casa Luiz de Almeida, que é uma parceria com o Instituto Histórico, a Casa 52, Chalé Francês, o Teatro Municipal, que tem o Teatro de Arena ali do lado. No Parque das Águas nós temos um Teatro de Arena que também é da cultura. Nós temos um boxe no Mercado Municipal, que para mim foi uma surpresa. Verdade, também não sabia. Só não tem dinheiro, né, no orçamento da cultura, né? E vai ter o Museu da Tecelagem ali na Santa Maria e mais um outro galpão que está esperando uma destinação, que já tem alguns projetos que chegaram à cultura. A Secretaria tem um orçamento muito pequeno. O plano plurianual previsto para entre 2018 e 2021, que foi aprovado ontem na Câmara, prevê um orçamento médio de 22 milhões e meio por ano. Só que pro custeio, a Fazenda já baixou para 17 milhões em 2018. Por exemplo, o turismo tinha previsto 1 milhão, que é pouco, baixou para 100 milhões. Para 100 mil reais. Baixou 10%. Tirou 10%. Ou seja, tem um problema na prefeitura que eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar isso. Que é de cultura administrativa, que não é um problema da cultura só. Corta esporte, cultura... Você faz com que as áreas finalísticas fiquem reféns das áreas meio. Qual é o problema? Isso aí é um burocrata, com todo respeito à burocracia, porque eu respeito muito a burocracia, porque de certa maneira eu sou um deles, mas alguém fica olhando uma planilha de Excel na tela do computador e fala, corta isso, corta aquilo. Não, sai da cultura, sai do esporte. E não vai medir o pulso da cidade, onde as pessoas estão vivendo, porque a cidade é vida real. A cidade é a tradução desse encontro da política com a vida real. Então, tem gente que fala, não, tem que fazer orçamento participativo quando a prefeitura está bem. É o contrário, no tempo de escassez, que você tem que ser mais transparente, tem que ouvir as pessoas e tem que falar, olha, não tem dinheiro para a cultura, eu não tenho 22, eu tenho 17, como é que nós vamos resolver? A Secretaria de Cultura tem 50 servidores para 19 equipamentos e vai receber mais 2. Como é que faz? Agora, qual é a diferença básica? Agora eu vou te provocar, tá? Provoque. Aliás, eu vou convidar também o secretário de Cultura para estar aqui. Qual é a diferença básica entre o Glauber Piva e o Wellington Kermes? Aliás, ele sucedeu também em Votorantim, na Secretaria de Cultura, né? É uma relação interessante, né? Quando eu fui secretário de Cultura e Turismo em Votorantim, 2001, 2004, eu convidei o Wellington, que não tinha relação com a cidade de Votorantim à época, eu convidei o Wellington para ser meu diretor. Quando eu saí para ser secretário nacional de Cultura, ele ficou por mais, acho que 4 ou 5 anos. E agora aconteceu essa coincidência, passagem, ele era o secretário, eu fiquei 40 dias, agora ele... São visões diferentes de cultura? Eu acho que sim, eu acho que nós temos experiências muito diferentes. O Wellington é um fazedor, é um produtor, né? O Wellington não tem uma tradição na política, de pensamento, numa tradição acadêmica. O Wellington transita muito na política. Ele foi filiado em alguns partidos, ele foi filiado no PT, ele foi filiado no PCdoB, ele tem relação com o Renato Amari, ele passou por ele tem muitas relações políticas em todos os lugares, então é injusto falar que ele não é da política. Mas o planejamento, talvez, na área talvez ele não seja exatamente o mesmo. Seja mais para execução do que para o planejamento. Talvez. O ponto forte, não que não faça um talvez. Eu acho que assim, o que me surpreendeu. Política cultural para a cidade. Eu queria fugir desse lugar da crítica pessoal, sabe? Mas eu falo. Porque eu acho que uma coisa que me surpreendeu, muitas coisas me surpreenderam. Primeiro, Sorocaba tem um potencial cultural e turístico gigantesco que a cidade não percebe. Quando você foi candidato a prefeito, você tinha essa visão? Ampliou-se. Eu conheci muito Sorocaba no passado, mas esses 40 dias agregaram Sorocaba na minha pele. Assim, você se apaixonou mais por isso? Sem dúvida. Assim, se a gente olhar, eu acho que um grande problema que tem em Sorocaba, e a gente já falou sobre isso, eu converso muito com o Zeca sobre isso, que é um médico amigo há muito tempo, falo sobre isso. Aliás, hoje é o dia do médico, né? Dia do médico. Um abraço ao nosso Ismael, esposo da dona Yara. Né? Aliás, meu pai já me mandou os parabéns, porque ele disse que eu comecei a andar num dia do médico há muitos anos atrás. Então ele sempre lembra no dia do médico disso. Abraço para o meu pai. Dia de São Lucas, o protetor dos médicos, por isso o dia do médico. Algo que me chama a atenção primeiro.
Eu dizia isso para Yara, para o Zeca, para outras pessoas, conversei com o Aldo Vanucci essa semana também sobre isso. Sorocaba é uma cidade que o Aloysio de Almeida, de maneira exagerada, dizia que Sorocaba era a cidade mais importante do mundo no século XVIII, no século XIX, entre o mês de março, abril e julho. Período das feiras anuais. Não era do mundo, não era mais importante que Paris, não era mais importante que Londres, mas era a cidade mais importante do Brasil nesse período, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que a estrada de ferro mais importante da história do Brasil nasce em Sorocaba e chama Sorocabana. Não é à toa que o ciclo da tecelagem, da indústria, passa por Sorocaba e Sorocaba se auto-intitula Manchester Paulista. Aliás, esse é um pseudônimo muito ruim para a cidade, mas de qualquer maneira faz referência a uma história importante. E as pessoas, Kiko e Yara, hoje Sorocaba dobrou de tamanho em 20 anos. De 94 para cá, Sorocaba dobrou de tamanho. Tinha 340 mil habitantes em 94, segundo o IBGE, e hoje tem 670, 680. Essas pessoas... E uma região metropolitana conurbada, né? Votorantim. Totalmente. Com muita gente que veio de fora. E as pessoas não sabem disso. Isso quer dizer que as pessoas não têm vínculo com a cidade. E ao não ter vínculo com a cidade, elas usam a cidade de maneira instrumental, eu digo isso sempre, né? Que é casa, escola, casa, trabalho, casa. Não degusta a cidade e com isso não tem um vínculo cidadão com ela. Não participam do debate político, não participam da vida no Parque das Águas aos domingos. Mas aí a culpa não é só delas, né? É de não criar meios para que isso ocorra. Nesse caso, culpa é um conceito cristão demais que talvez não caiba aqui. Mas é responsabilidade. A responsabilidade é do poder público. É por isso que eu gosto tanto do Estado e acredito tanto no Estado, na Prefeitura. O poder público tem que planejar suas relações, ele tem que ser um indutor de vínculo dessa relação das pessoas com a cidade. E o trabalho Mas o excesso de política às vezes interfere no Estado, né? É necessário, né? A politicagem sim, mas a política não. A democracia, a política não. O democratismo é ruim, mas a democracia é fundamental. A Secretaria de Cultura e Turismo, eu comentava com a prefeita Jaqueline isso, com a minha prefeita Jaqueline lá, hoje vice-prefeita, que era importante usar a cultura, o turismo, o esporte como esse instrumento de promoção de vínculo das pessoas com a cidade. A festa do tropeiro, a gente... Não existe mais festa do tropeiro. Retornaram para a festa do tropeiro. E aqui eu quero deixar um abraço para a Sônia, que está lá no Casarão de Brigadeiro, que é um local fundamental para a gente recuperar essa fase. O Álvaro está lá, tem uma série de pessoas que participam da vida do Casarão de Brigadeiro. Agora, a gente precisa ter uma lei, Yara, eu vou provocar você, e o vereador Martinez, que estava na audiência pública da lei orçamentária, eu falei sobre isso. Nós precisamos ter uma lei aqui em Sorocaba, e eu me disponho a ajudá-los na redação desse projeto de lei, que é uma lei de mestres e mestras da política cultural e tradicional. Né? Que a gente precisa reconhecer as pessoas. Não, reconhecer quem está aí. Gente que está morrendo, gente que está envelhecendo, que é detentor de saberes e fazeres da cultura popular e que vai morrendo, tradicional e que vai passando. O tropeirismo, quem é que cultiva essa memória tropeira? Quem é que cultiva a folia de reis? Mário Matos, que não está mais conosco aqui, aí hoje a gente tem o Álvaro, por exemplo, que está lá no Casarão, o Álvaro Augusto. A Folia de Reis da Vila Formosa, por exemplo, quando a gente veio para Votorantim, inclusive por uma indicação do Na verdade, tudo isso vai morrendo, a festa do tropeiro vai morrendo à medida em que essas pessoas vão envelhecendo, perdendo essa... A gente vive aquilo que tem um... O Frioli, que está lá em Araçoiaba, a gente vive um tempo, diz o Bauman, que é um sociólogo polonês falecido há um ano e meio. Relações líquidas, né? Exatamente, eles falam da modernidade líquida, tudo se acaba antes de se estabelecer, inclusive as nossas relações. O papel do poder público, e aqui uma provocação ao Wellington, ao Crespo, a quem está aí nas secretarias do governo municipal, é cuidar disso, porque se o Estado não cuidar desse vínculo, da preservação da memória, da preservação do patrimônio material, Sorocaba vai ser, tanto faz morar em Sorocaba, morar em Piedade, morar em Cuiabá. Vai dar na mesma coisa. O que faz a gente morar em Sorocaba e Sorocaba ser diferente de outro lugar é a memória, é o vínculo que a gente tem. Pena Sorocaba não ter Glauber Priva como secretário, ou talvez até como prefeito. A sua visão é muito ampla. O que é o provocador? Não, mas você é uma figura. O setor da cidade aqui,
extremamente conservador, que falam da Sorocaba de antes, da Sorocaba não sei o quê, a Sorocaba que falam da parte religiosa, falam de tudo, são extremamente conservadores, mas não ajudaram a conservar essa cultura de Sorocaba. Quando eu passo hoje ali na Gênio Salerno à noite e vejo o Getúlio Vargas fechado à noite e o Estadão fechado à noite, o que aquelas escolas representaram para formar as pessoas que estão... Eu estudei no Getúlio, outros estudei... Eu também. Eu estudei no Estadão, estudei no Aquiles. Mas então... Eu também no Aquiles. Como é isso? A festa de Aparecidinha, que é uma das festas que mais reúne pessoas dessa cidade... Tem uma coisa que eu acho que é importante. Eu, uma vez, o ano... Eu queria só dar um exemplo aqui. Diga. O convento de Santa Clara, no centro da cidade... Eu era pequenininha quando derrubaram aquilo lá. Como assim? Fazia parte do conjunto arquitetônico. Agora você conta que é o convento de Santa Clara, que as pessoas não sabem. O convento de Santa Clara fica onde é o conjunto Santa Clara hoje, o convento ali das Madres Reclusas. Ali na esquina da Padre Luiz com a rua São Bento, ao lado dos Que Correios. hoje está perto do asilo Você sabe quem São é? Vicente de Você Paulo. sabe quem que projetou aquilo? Frei Galvão. O convento de Santa Clara foi projetado por Frei Galvão. Imagina, nós teríamos aqui um turismo religioso fantástico. Derrubou simplesmente o convento de Santa Clara, no centro da cidade, fazia parte do Monsenhor. A conversa é para uns 10 dias, né? É, eu quero, na verdade, agradecer a tua presença nesse live. A gente vai debater outros temas, né? Aquilo que você está com o trabalho de acompanhamento, fiscalização, legislação. Sim. Você também na área de cultura, e existem determinadas situações, assuntos que você esteve dentro da Secretaria que estarão em debate posteriormente, né? Situações que se colocarão durante este mandato. E obviamente acho que foi um período muito rico da sua história pessoal e histórico da cidade de Sorocaba, né? Eu acho que essa situação de cassação, que foi única para um prefeito da cidade, e um período interino da prefeita Jaqueline, pondo à mesa pessoas que nunca sentaram juntas, ou que pensam de maneira diferente, mas um governo de coalizão, né? Quer dizer, foi uma união por Sorocaba, num momento de crise política. Eu costumava... O que fica de tudo isso? Eu ia te perguntar isso para a Yara, para a gente encerrar esta live. Eu acho que Sorocaba precisa investir em estabilidade política. É ruim para a cidade a cassação do Crespo, foi ruim a cassação do Crespo, e é ruim que ele tenha voltado de maneira liminar, e ruim que o período da Jaqueline tenha sido também um período precário ainda. Não curto, mas não só por ter sido curto, por ter sido precário. A gente sabia que isso era uma decisão precária ainda, que estava sendo questionada. Não era definitivo. Não era definitivo. Olha, então, eu vou falar aqui para você comentar. Olha, a Mariusa Seno disse assim: dobrou de tamanho Sorocaba, mas a mentalidade de muitos ainda é provinciana. Sim. Ele vai estar me visitando hoje aqui, o grande amigo, ex-secretário da Igualdade, Paulo Henrique Sorans, virá hoje nos fazer uma visita aqui. Ele falou que esse trio, hein? Abraços aos três. E o Marcelo Ferreira, olha, Glauber, até que ponto as emendas do PPA aprovado no campo de cultura pode ajudar no desafogar da pasta? O Marcos Santos disse o seguinte: a Secretaria de Cultura ontem perdeu o melhor funcionário, Luiz Bramante, por conta de desocupar um cargo para trocar por voto, politicagem, que não faz nada de bom à cidade, uma grande perda para a Secretaria, lamentável. O Luiz Bramante é um especialista na área de turismo e já há algum tempo estava na Prefeitura de Sorocaba, na Secretaria de Cultura, na seção de turismo. E o Luiz César Santos, instrutor, dizia em relação àquilo que você falava de saúde: Sorocaba não recebe esses equipamentos por causa dos partidos. Aí você conclui. Mas então, para você concluir, Glauber, tem aqui essas falas e você fazia o fechamento dessa questão do pensamento da cultura. Rapidamente. Primeiro, um abraço para o Paulo Henrique Sorans, que é um cara incrível, um parceiro. Também acho. Um cara genial. Sou fã do Paulo há muito tempo. Sobre sermos provincianos, Sorocaba tem uma história gigantesca, mas dobrou de tamanho. Mariusa, é isso? É isso, Mariusa Seno. Dobrou de tamanho, é verdade. Só que a falta de conhecimento sobre a importância histórica de Sorocaba faz com que a gente vá se fechando na nossa ambição privada, na nossa vida privada, e a gente participa pouco da cena pública. Fica se apequenando, né? E a gente, exato, e é óbvio, vai ficando mais conservador. Agora, essa história de sermos provincianos dialoga com o nosso passado indígena, dialoga com a questão religiosa, é o interior de São Paulo tropeiro, é o interior de São Paulo. Isso exige uma série de conversas. Não à toa, eu bati um longo papo com o Aldo Vanucci anteontem. Projetos novos virão. Que bom. Marcelo Ferreira, sobre o PPA não garante nada, porque esse administrativismo, eu falo isso aqui de maneira muito transparente, porque eu falei na Câmara, o vereador Iara estava lá, que
povoa as administrações públicas, faz com que do PPA, da proposta do PPA... projeto plurianual, né? O PPA ele disciplina 4 anos do orçamento, do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Na verdade, tem 3 leis que organizam a execução orçamentária. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traduz o PPA e a LOA, que é mais importante, em diretrizes, e a LOA, que é mais executiva. Eu não acho que seja mais importante. A lei orçamentária. A LOA é Lei Orçamentária Anual, que fala, olha, ok, o PPA fala que você vai ter 100, a LDO diz que você vai poder gastar esses 100 para cá e para lá, mas é a Lei Orçamentária que vai falar, não são 100, são 80, eu vou contingenciar mais 20, vão sobrar 60 e você vai gastar dessa maneira. Então, o PPA é importante, foi uma luta importante, mas a Câmara ainda vai ter que votar uma lei orçamentária e eu sugiro, eu falei isso numa live quando o Crespo foi cassado. Nós precisamos, Sorocaba precisa que a cidade esteja mobilizada. Isso é fundamental. A gente vai ter muita conversa. Por fim, Kiko, muito obrigado. Obrigado, Glauber. Eu acho que quanto mais transparência, quanto mais participação no debate político, melhor. Eu quero desculpa, tem uma pessoa que falou aqui do Luiz Bramante, acho que foi o Marcos Santos. Sim, Marcos. Eu quero mandar um abraço para o Bramante, mas na verdade para toda a equipe da Secretaria. O Bramante era um solitário praticamente ali na Secretaria de Cultura e Turismo. Eu, quando cheguei, ele já estava ali. Eu dizia, Yara, que é importante que tenha estabilidade no serviço público e na política. Eu não troquei ninguém. Eu troquei um diretor que estava lá na biblioteca para poder colocar uma diretora, que foi a Débora Bergamini, com quem eu trabalhei muito bem, foi muito gostoso ter trabalhado com ela. Foi uma pessoa só que você trouxe. Só para ficar ali. Demais, assim, o Bramante falou, Glauber, nós estamos finalizando um plano diretor de turismo. Falei, quanto tempo demora? 1 mês e meio. Façamos. Vamos fazer o mapa turístico da cidade. Fazia 5 anos que Sorocaba não tinha um mapa turístico. Agora Sorocaba tem. Nós participamos da ABAV, do encontro da Associação Brasileira de Agentes de Viagem. Sorocaba estava lá representado. E a gente estava preparando Sorocaba para ser reconhecido como um município de interesse turístico. O que isso significa? Mais 600 mil reais no nosso orçamento para a gente poder botar dinheiro para fazer... Aí você perde o Luiz Bramante, perde esse dinheiro? Provável que sim. Perde porque perdeu todo o processo. Eu duvido que sem o Bramante, que estava tudo na memória, porque ele que estava fazendo, a gente conseguir o reconhecimento, do município de interesse turístico. Que pena. Não vai ter 600 mil e sem esses 600 mil a gente não põe dinheiro na ferrovia, no trem turístico Votorantim-Sorocaba. Eu estou fazendo isso aqui porque a gente está bem nesse encontro de Votorantim-Sorocaba. Estamos aqui, né, na divisa. Falei muito, gente. Kiko, muito obrigado. Bom dia pra gente, vamos conversar mais. Loira. Nós começamos a nossa discussão aqui com a questão saúde. O tema da Santa Casa e a saúde. Isso. Eu nunca consegui como deputada... Aliás, você está conseguindo a Escola Federal também. Instituto Federal. Você vai instalar agora, né? Você brigou tanto, aconteceu, né? O Instituto Federal já está aqui há 4 anos. Mas agora vai ter a sede na Álvaro Soares, né? Na escola Monsenhor João Soares, é que deve ser a escola que vai receber o Instituto. É pequeno. Se você conhecer os institutos federais que tem pela região, são do tamanho de universidades. São enormes. E voltados para o ensino técnico, médio, profissionalizante e até curso superior. Sorocaba não deu atenção nenhuma para o Instituto Federal. Vai ver o de Itapetininga, o campus. Do tamanho da oficina. O de Salto, o de Boituva, o de São Roque. No nosso não é nada, não tem nem prédio até hoje, porque não dão bola para isso. Eu falo dessa questão, o Glauber falando da Santa Casa, eu nunca consegui como deputada ajudar a Santa Casa porque nunca houve transparência. A prefeitura injetando dinheiro e aquele cenário de guerra civil sempre, nunca melhorava, sempre pedindo mais dinheiro. Hoje eu consigo ajudar a Santa Casa porque tem transparência com o Padre Flávio. Então eu consigo ajudar e conseguimos, vamos trazer recursos, mais de 2 milhões, porque o Ministério da Saúde liberou isso para Sorocaba, no nosso pedido. A questão do turismo. A Sorocaba nunca se relacionou com a UFSCar, que tem o curso mais bem avaliado do Brasil em turismo, é a UFSCar de Sorocaba, nunca conversamos com a UFSCar. Tem aqui o Observatório de Turismo do Estado de São Paulo, é na UFSCar. Opa, mas nós fechamos uma parceria com o Turesp logo na primeira semana. Mas que barbaridade, essa cidade é tão conservadora que as coisas que vêm nova, a cidade rejeita, o setor conservador rejeita a UFSCar. Uma das 5 melhores universidades do Brasil rejeita a UFSCar, quero que seja o UFSOR, uma bobagem que se coloca aqui. Então, esse provincianismo de Sorocaba muitas vezes atrapalha, sabe? Os mais antigos parece que querem conservar a cidade como se fosse deles, quando hoje ela tem 600 mil habitantes, não tem mais 300, não.
e não traz... E a região metropolitana, que é um projeto do Hamilton Pereira. E não traz essa população que veio de fora para entender o que é Sorocaba, a importância que ela teve, o passado dela, como você disse, o tropeirismo, o ciclo da tecelagem, da ferrovia. Bom, eu queria, na verdade, agradecer, então, Léa. Eu agradeço e encerro aqui. Quero lembrar aqui o Kiko Mantovani, meu xará aqui, que ele diz o seguinte, e acho muito a lembrança, falar de tropeirismo, não se pode esquecer da professora Vera Rabanhani Job, que foi minha colega, foi vice-presidente da Fundec, com o Luiz Marins, e uma grande amiga, uma grande historiadora. Foram referência na área da cultura. E quero dizer o seguinte, gente, eu gostaria, na verdade, sempre eu tive uma relação muito boa com os meus amigos da esquerda, né? Eu acho que eu sou de centro-esquerda. Eu nunca fui de centro-direita. Mas eu continuo à sua esquerda, viu, Kiko? Pois é, mas eu também estou mais à esquerda do centro do que da direita. Eu sou direita. Eu queria, na verdade, dizer a vocês, mostrar a qualidade das pessoas. A gente vê muito, você sabe que eu sempre fui um crítico muito grande de determinadas ações da presidente Dilma, do presidente Lula, mas quero dizer o seguinte, o PT de Sorocaba tem elementos de excelente qualidade. Falar da figura da Yara, do Glauber, do Paulo Henrique, do Hamilton, a figura do França, né, e outras pessoas que aqui eu esqueço, da qualidade que vocês têm na oposição e puderam mostrar com pouco tempo de situação, indicando quadros de alto nível técnico, como o próprio PCdoB, a Karen na secretaria que é egressa da UFSCar, é mestranda e está fazendo doutorado agora, a Karen Castelli, filha da Castelli, que já foi candidata a vereadora do PCdoB, enfim, a professora Castelli, quadros excelentes. Eu acho que o Sorocaba tem que estar acima de partidos, eu acho que sempre que alguém ganha, quanto mais coalizão se fizer a Câmara Municipal, quanto mais participação de gente técnica e que tem paixão por Sorocaba, a gente sai ganhando, a cidade sai ganhando e a gente perde momentaneamente a tua participação, que você não perca esse entusiasmo de poder participar, não só como cargo, que você não precisa de cargo para fazer o que você faz, mas o cargo possibilita a gente agregar, a gente unir, né? O manto do cargo ele é muito positivo quando você quer trabalhar pela cidade. E vocês fizeram isso, né? Você, enquanto parlamentar de situação, por 43 dias, nos ajudou muito em todas as secretarias, na articulação, e conseguimos boas coisas para o Sorocaba. Está aí o modelo que foi colocado para a cidade, né? E mostrando o que a gente pode fazer quando quer, quando não tem compromisso com minorias, mas tem compromisso com maioria. Muitas vezes é melhor perder uma eleição do que ganhar uma com muitos compromissos. Então, perder às vezes é ganhar. Claro. E vocês... que são duas disputas, a matemática, quantidade de votos, e a uma disputa política. Exatamente. A disputa política eu fiquei muito feliz. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui o Rubens Senhorim diz o seguinte: Bolsonaro 2018 para acabar com todo este mimimi. Está aqui a opinião diversa do Rubens Senhorim, está colocada, ele que é fã do Bolsonaro. Mas é a opinião dele. Aliás, Rubens, mimimi é um apelido de um secretário que está aí no governo municipal. Tá, João. Depois você vai contar quem é ou não? Não, então tá bom, eu não sei quem é. Olha, a Marilza Seno está dizendo o seguinte: é isso aí, Kiko Coalizão. Beijo a vocês que participaram, a gente volta no final da tarde, se o fato exigir. Tá bom? A Lana Damasceno que fez nosso trabalho de colaboração e de direção desta live, que está virando uma tradição para a cidade. Um abraço a todos, até mais.